Então, bora lá, cambada, para a gente resolver esses exercícios de revisão de matemática B, tá bom? Começando pelas partes principais de uma divisão. Nós falamos isso em sala, né? Voltamos lá nesses conceitos para poder trabalhar divisão, né? Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, é só colocar o nome das partes principais, né? Então, esse 7 nós chamamos de dividendo, que é a quantidade que nós vamos dividir, tá bom? Aí, o que tá dentro da chave é o divisor, que é a quantidade que nós vamos dividir tal número, né? Dividiu, obteve um resultado, nós chamamos de quociente. E este nome aqui, ele é muito utilizado nas situações problemas, né? Qual é o quociente de tal número, né? Então, sabendo disso, nós temos que fazer uma divisão, né? Fez a divisão lá, sobrou, nós vamos chamar de resto, tá bom? Então, aqui, 7 dividido por 3, 2. Se nós fizermos a operação inversa, que é a multiplicação, né? 2 vezes 3, 6. 7 menos 6, resta 1, tá bom? E nós paramos por aqui, por enquanto. Então, essas são as partes principais de uma divisão. Veja e reveja esses nomes aí, tá? Então, aqui nós vamos agora ver o que é uma divisão exata e o que é uma divisão não exata. Então, vamos pegar lá, fazer essa divisão, né, de 56 dividido por 4, passo a passo, tá bom? 5 é maior que 4, então 5 dividido por 4 é 1. Vamos fazer a operação inversa. 1 vezes 4, 4. Para 5 sobram 1. 1 não divide 4, então nós vamos abaixar o 6 aqui, ó. Então, 16 agora. 16 dividido por 4, 4. Operação inversa, 4 vezes 4, 16. E para 16, sobra nada, tá bom? Então, o nosso quociente é 14. Como o resto, observe aqui, ó, que o seu resto é 0. E todas as vezes que isso acontecer, nós vamos dizer que essa divisão, ela é exata. E aí, nós podemos fazer, né, uma prova real para saber se isso aqui dá certo. Como é que nós vamos saber? Pega o quociente, ó, multiplica pelo divisor, que é o que nós fazemos na hora da divisão, né? Soma com o seu resto e ele tem que dar 56. Então, eu coloquei aqui, ó, quociente vezes o divisor, mais o seu resto tem que dar o seu dividendo, tá bom? Então, vamos lá. Quociente, 14. 14 vezes o seu divisor é 4. Mais o resto, que é 0, o seu dividendo é 56. Não sei, quanto que é 14 vezes o 4? 14 vezes o 4 é 56. Mais 0 continua sendo 56. E 56 é igual a 56, portanto, a minha divisão está correta. 100 dividido por 17. 1 não divide 17, 10 não divide 17, mas 100 divide 17 por 5. Então, nós vamos ter lá 5 vezes 17, o que chega mais próximo, então, 85. Fazendo essa subtração aqui, vai sobrar 15. Ok? Então, nós vamos ver se essa conta aí está certa. Então, ó, quociente, 5 vezes o nosso divisor, que é 17, mais o resto, que dá 15, tem que ser igual a 100. Então, 5 vezes 17, nós temos 85. E 85 mais 15 é igual a 100? Vamos operar. 85 mais 15 é igual a 100, que é igual a 100. Então, a nossa operação está correta. Aqui tá assim, ó, não esqueça, x dividido por 0. Eu coloquei esse x porque esse x pode ter qualquer valor, tá? Por exemplo, eu vou fazer aqui 15. Eu vou pegar esse x e vou colocar ele no valor de 15, tá bom? Então, nós vamos fazer lá assim, ó.
15 dividido por 0. Aí tem aluno que, na hora que eu pergunto isso aqui, o aluno pega e fala assim, é 0, professora. Então, vamos testar com 0, né? 0 vezes 0 é 0, né? E 15 menos 0 é quanto? 15. Tá vendo que eu não termino essa divisão? Eu tenho 15 de novo para ser dividido por 0. Aí tem aluno que fala, professora, então faz assim, ó. 15 dividido por 0 é 15. 15 vezes 0 é 0. E sobra quanto? 15 de novo. E se você fizer novamente, ele vai ficar sobrando, sobrando, sobrando. Veja e perceba que qualquer número que o divisor for 0, nós não vamos conseguir sair dessa divisão. Então, é o que nós chamamos de indefinido. Indefinido. E também podemos chamar de impossível de fazer essa divisão. Isso porque, pessoal, qualquer número que você colocar aqui, ó, no seu quociente e fizer a multiplicação aqui, todo número multiplicado por 0 vai dar 0. Então, por este motivo, não esqueça, qualquer número que você for dividir por 0, ele será indefinido e impossível, tá bom? Outra coisa que você também não pode esquecer, tá? Vamos anotar aqui no cantinho, ó. Operação inversa da divisão é quem? É a multiplicação. E da multiplicação? A divisão, tá bom? Então, agora nós vamos trabalhar aqui com as propriedades da potência, mas só vamos focar em 3, tá bom? As bases, sendo elas multiplicadas, nós somamos os expoentes. Lembra disso? Nós falamos isso, acho que no segundo bimestre também. Então, nós vamos fazer assim, ó. Vou dar uma riscadinha aqui só para vocês observarem. Isso aqui é uma base, ó. Base e base. Perceba que as bases são iguais, ó. Né? Quando ele multiplica essas bases iguais, nós somamos os expoentes. Então, 6. Vou colocar aqui, ó. 6 mais 3, nós vamos ter 2 elevado à 9ª potência. Agora, quando é divisão, ó, isso aqui é uma divisão. As bases são iguais, 7 e 7. Eu copio a base e subtraio os expoentes. Então, 7 elevado a 2. E esse aqui nós chamamos de potência da potência. Quando é potência da potência, você multiplica os expoentes. E 2 vezes 3, 6. Tá feito. Agora, nós vamos treinar isso. Esses aqui são os básicos, tá? Agora, nós vamos fazer o junto e misturado. Então, olha só. Aqui eu tenho multiplicação e divisão. Mas as bases são iguais. Então, vou fazer o de cima primeiro, tá bom? Vou copiar a base e ele tá lá assim, ó. É menos 5. Como é multiplicação de bases, eu vou somar os expoentes. Então, mais 7, mais 3. Professora, mas esse menos 5 vai para lá também, tá bom? Dividido, as bases são iguais, ó. Então, 2, nós vamos ter lá assim, ó, 3, mais, porque tá multiplicando, menos 4. E aí, nós vamos fazer a regra de sinal aqui, tá? Eu tô fazendo no passo a passo, mas se você já consegue enxergar e fazer o que tem que ser feito, fique à vontade, tá bom? Já vou fazer a regra de sinal aqui, ó. Então, é elevado à 3ª potência, mais com menos 4. Tá bom? Então, agora nós vamos calcular isso aqui, ó. Então, nós temos lá. Eu vou pegar aqui e vou colocar aqui embaixo para você enxergar, tá bom? Então, eu vou fazer esses dois primeiro. Vamos ficar com menos 5. Opa. Mais 10. Quem que é o maior entre eles? O 10 ou o 5? O 10. Então, ele fica positivo. E como são sinais diferentes, nós vamos subtrair. Então, 10 menos 5... 5, então elevado a 5, ó. Sobre
Agora, você tem 3 menos 4. Quem que é maior entre os dois números? O 3 ou o 4? O 4. Então, conserva o sinal dele. Negativo. Como são sinais diferentes, ó, quando não tem sinal na frente é positivo, você subtrai. Então, 4 menos 3, nós vamos ter menos 1. Então, ó, 2 menos 1. Muito bem, feito isso, nós precisamos terminar. Fizemos a multiplicação da soma dos expoentes. Agora tem uma divisão, então nós temos que fazer a subtração. Então, nós temos a base, que são 2, e aí você tem 5 menos 1. Menos, porque a divisão, esse menos daqui, ó, porque é uma divisão entre bases iguais. E esse menos 1 é daqui, ó. Então, não esqueça da regra de sinal. Menos com menos, mais 1. Então, isso aqui é 2 elevado à sexta potência. Aqui eu fiz no passo a passo para você observar. Eu coloquei um outro exemplo, e eu acho bacana até trabalhar mais uma vez. Você pausa o seu vídeo e tente fazer esse que eu vou colocar aqui para você sozinho. Depois aí você despausa o vídeo e veja a correção, tá bom? Tente fazer aí, ó. 3 elevado à quarta potência vezes 3 elevado a 2. Dividido por 3 elevado a menos 1, elevado à quinta potência, vezes 3 elevado a 17. Faça aí, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, resolver o que tá dentro do parênteses, ó. Então, nós vamos resolver lá. Bases iguais 3. Você não vê, mas tem umzinho aqui, ó. Tá bom? Quando não tem potência no número, ele vale 1. Então, é uma multiplicação de bases iguais. Então, 4 mais 1, nós temos 5. E ele está elevado a 2. Opa, potência da potência, né? Agora, nós vamos fazer do de baixo. Nós temos lá 3, agora a potência da potência, mais com menos é menos, e 5 vezes 1, 5, vezes 3 elevado a 17. Então, aqui você tem a potência da potência, ó, 5 vezes 2, 10. Eu vou fazer aqui embaixo, ó, as bases são iguais, então você tem lá menos 5 mais 17. Quem que é maior entre eles? O 17 ou o 5? O 17, então ele é positivo. Só que são sinais diferentes, né? Então, subtrai. 5 menos 17, aliás, perdão, menos 5 mais 17, que vai dar positivo, nós vamos ter 12. Então, 12. Aí, agora nós temos uma divisão de bases iguais. Então, nós teremos lá 3, e aí você tem 10 menos 12. E 10 menos 12 são menos 2. Isso aqui nós não podemos deixar assim. Lembra quando o expoente for negativo? Você monta a fração, ó. E aí ele se torna positivo, tá bom? E aí você vai calcular ali o que ele tá pedindo. Vou colocar aqui, ó. Igual a 1. E 3 vezes 3, 9. Então, você tem 1 sobre 9. Agora, nós vamos falar um pouco do cálculo em porcentagem. Então, nós temos alguns macetes para isso aqui acontecer. 50% nós dividimos por 2. Então, vamos imaginar aqui que você tem uma circunferência e ela está inteira. Então, você tem ela 100%. Tá? Quando eu quero 50%, o que nós fazemos? Cortamos pela metade. Então, 50% nós vamos dividir por 2. E se eu dividir mais uma vez? Você vai ter aqui, ó, para dar 100%, cada pedacinho desse vai ser 25%. Então, você divide por 4. Aí, 20% é dividido por 5. O 10 continua sendo dividido por 10. Como o 20 é dividido por 5, então, quando você tem 5, você divide por 20, tá bom? E 1% você divide por 100. Mas tem outros macetes que eu vou fazendo e vou falando para vocês conforme nós formos trabalhando com essas divisões, tá bom?
Então, pause o vídeo, né? Faça você o que você entendeu ali do que está descrito. E depois você despause e veja direitinho aí as suas correções, tá bom? Aqui a gente vai falar sobre alguns macetes, o que nós falamos em sala, então o que você aprendeu tá valendo o que você sabe, tá bom? Então não precisa ser exatamente com aquela tabelinha que nós trabalhamos. Então vamos lá. Então nós temos aqui, ó, 20% de 350. O 20% lá, nós podemos fazer dividido por 5, tá? Porém, tá? Acho que é mais fácil quando nós temos zero nas duas unidades, ó. Para mim fica mais fácil fazer o corta-corta do zero. Porque aí fica 2 vezes o 35. Então, 2 vezes 35 é 70. Então, 20% de 350 é 70. Ah, professora, mas eu quero ter certeza e tal. Então, eu vou fazer a divisão por 5. Então, ótimo, vamos dividir aqui, ó. 35 dividido por 5 é 7. 7 vezes 5 é 35. Para 35, nada, baixou zero. Zero não divide 5. E 0 vezes 5 é 0, então sobra nada. Então, olha aí, 70. Tá vendo? Você parou para fazer a divisão, ó, sabendo que você podia fazer o corta-corta aí. Então, agora nós vamos ver 1%. Então, 1% de 567. Professora, posso fazer a divisão? Pode, você pode, mas andar com a vírgula é mais fácil para você, tá? Aonde que está a vírgula do número 567? Não temos, então a vírgula está depois da unidade. Como eu tenho 2 zeros aqui, eu vou andar 2 zeros, 2 casas, né, para a esquerda. Então, ó, 1, 2. Então, ela sai da onde ela está e vem parar aqui, certo? Então, 1% de 567 são 5 inteiros e 67 centésimos. 25%, esse aqui fica fácil, porque 25% nós podemos dividir por 4. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 4, 4 para 4, nada, baixou 5. 5 dividido por 4 é 1. 1 vezes 4 é 4, para 5 sobrou 1. 1 não divide 4, baixa o 6, ó. 16 dividido por 4, 4. E 4 vezes 4, 16, para 16, nada. Então, 25% de 456 são 114. 50% de 722. Eu não consigo fazer o corta-corta. Então, eu vou dividir isso aqui, ó, por 2. 50% duas vezes, né? Então, 7 dividido por 2 são 3. 3 vezes 2, 6, sobra 1. Abaixou o 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 2 é 12. Para 12, nada, abaixou o 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 1 vezes 2 é 2. Para 2 não sobra nada. Então, 50% de 722, 361. E 10%, Pro? Então, 10% vai ficar fácil também, ó. Aqui, eu vou andar com a vírgula também, ó. Eu tenho 1 zero. Onde que tá a vírgula aqui? Depois da unidade. Então, vai andar uma casa, ó. Uma. Lembrando que quando a divisão é para a esquerda, tá bom? Então, nós vamos ter 894, que é 894 inteiros, e 3 décimos. E aí, 5% de 280. E agora? Agora, pessoal, nós vamos calcular, é 5%, né? 5% de 280. Ótimo. Então, nós vamos calcular primeiro 10%. Por quê? Porque se você calcular os 10%, lembre-se que 5 é a metade de 10, né? Então, se eu calcular 10%, fica fácil porque eu vou andar uma casa. Então, ele fica 28, ó. E 28 dividido por 2, que seria a metade, né? Nós vamos ter 14. Então, 5% de 280, nós temos 14. Tá feito o exercício. Agora, interpretação de gráficos de setores. Então, nós temos um gráfico de setores aqui. O título lá é Esportes Preferidos dos Alunos do Colégio Gênesis. E nós vamos interpretar, olhar para o gráfico e responder aquilo que ele pergunta. Depois é a parte de cálculo. Então, vamos lá. Qual é o tipo de gráfico?
neste caso aqui, é circular, nós chamamos de setores. Por que setores? Porque ele vai ser cortado que nem uma pizza. Tá vendo as partezinhas dele, ó? Ele vai... E essas partes que são cortadas nele, nós chamamos de setores circulares, tá bom? Então, por isso, o gráfico de setores. Aí ele pergunta lá, por que esse tipo de gráfico foi utilizado para expressar os dados dessa pesquisa? Porque nós estamos trabalhando com porcentagem. Então, quando se trabalha com porcentagem, o melhor gráfico a expressar esse tipo de conteúdo matemático, que é a porcentagem, ele é de melhor visualização, tá bom? Qual o tipo de esporte a maioria dos alunos gostam? Então, aqui eu vou fazer assim, eu não coloquei aqui, mas vamos trabalhar. O C é futebol. Os alunos acabam gostando mais, né? O B, eu vou colocar vôlei. E o C eu coloquei corrida. O A, né? Na realidade, que é o azulzinho que tem 20%, tá bom? Então, eu coloquei corrida nele aqui. Aí, ele pergunta assim, ó, qual tipo de esporte a maioria dos alunos gostam? Então, olhando para cá, o cinza é o que tem o maior espaço, 50%, né? Então, nós vamos falar que os alunos gostam mais de futebol. E qual o tipo de esporte que os alunos menos gostam? Então, entre 20 e 30, nós temos a corrida, né? Então, a corrida é o que os alunos menos gostam. Então, agora nós vamos para as partes dos cálculos, tá bom? Vamos calcular a porcentagem de alunos que gostam de futebol. Sabendo que temos 862 alunos no Colégio Gênesis de Tatuí, quantos alunos gostam de cada modalidade? Então, nós vamos falar de futebol. Lembrando que o futebol é o cinza, o vôlei é o laranja e a corrida é o azul. Então, nós temos 50% de 862. 50% eu posso dividir isso por 2. Então, 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. 2 dividido por 2, 1. Então, 400, dos 862 alunos, 431 gostam de futebol. Agora, o vôlei, 30%. Então, 30% de 862. Esse aqui fica fácil como? Você calcular os 10%. 10% de 862. Uma casa, lembra? Então, uma casa para a esquerda. 86,2 é os 10%. Porém, ele quer 30%. 10 você já calculou. Então, nós vamos multiplicar isso aqui por 3, tá bom? Porque aí você vai saber exatamente quanto que vai ficar lá, né? Então, eu tenho aproximadamente, porque não existe 258,6 pessoas, né? Então, nós vamos colocar aproximadamente, aqui é o 6, né? 259 pessoas que gostam de vôlei, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, como é 6 aqui, ó, eu vou acrescentar 1 aqui na unidade, ó. Então, aproximadamente 259 alunos gostam de vôlei. Tá? 20% de 862. Tem outra maneira de fazer também. Aí você escolhe. Isso aqui é o que nós estávamos fazendo em sala, ó. 20% de 862. Ou você faz este, ou você faz este, você que sabe. Lembra da musiquinha? Caiu, dividiu, levantou, multiplicou. Então, se eu pegar lá 862 e dividir por 100, nós vamos ter 8,62. Multiplicando isso aqui por 20, nós vamos ter, dentro dessa divisão aí, 172,4. Porém, nós não temos 172,4 de pessoas, né? E como é 4 aqui, eu vou tirar 1 da unidade. Então, eu vou colocar aproximadamente 171 jovens gostam de corrida. Aí ele pergunta, qual é a diferença de alunos entre vôlei e corrida? Para o vôlei, nós colocamos o aproximadamente lá, 200
1.159 pessoas, né? Aproximadamente. E para a corrida, nós colocamos 171, aproximadamente, né? Portanto, ele está pedindo a diferença, ó. Quando ele usa essa palavra na matemática, não é para você ficar inventando moda, não. É para você fazer aqui, ó, a subtração entre os números, tá bom? Então, 9 menos 1, 8. Você vai emprestar aqui, isso aqui vai ficar valendo 1. 7 para 15 são 8. E 1 menos 1, 0. Agora, interpretação de tabela. Nós saímos do gráfico e vamos fazer a interpretação da tabela, tá bom? Ele pergunta lá assim, olhando para a tabela, qual é o título do gráfico? Então, ele deu aqui, ó, municípios mais populosos do estado do Paraná, ok? Esse é o título. Aí ele pergunta, qual que é a função do título na tabela? A função do título é você ter uma informação mais rápida do que se trata aquelas informações. Se olhou para o título, você já sabe sobre o que aquela tabela vai falar, tá bom? Então, tem que ser um título que facilite a informação para você. Aí, a outra pergunta é, qual o município com maior número de habitantes? Então, com maior número de habitantes, nós temos aqui Curitiba, 1.587.315 habitantes, né? Então, eu vou colocar aqui. Só para manter como resposta. Os outros eu não coloquei resposta porque é grande a resposta, não ia, com a minha letra não vai caber tudo aqui, tá? Qual município com menor número de habitantes? Então, com menor número de habitantes, nós temos 258.542. Então, 258.543. Então, aqui, pessoal, eu fiz uma pergunta para vocês analisarem, né, o que está acontecendo ali dentro da tabela. Ele fala lá assim, ó, a soma da população dos municípios B, C, D e E, então daqui para baixo, ó, é maior que o de Curitiba. Somando esses 4 municípios aí, nós temos 1.267.877. Ele pergunta se é maior, ó. É maior? Não, não é maior. Olha lá, ó. Na tabela, nós temos lá, ó, 1.587.315. Então, tá baixo ainda essa soma, tá bom? O próximo, ele fala assim, ó, o triplo de habitantes de Ponta Grossa e Foz do Iguaçu juntas é aproximadamente da população de Curitiba. Então, somando os dois, né, somando lá a Ponta Grossa e o Foz do Iguaçu, multiplicando isso aqui por 3, dá 1.596.477. Então, ele pergunta lá se é aproximadamente, ó, a população de Curitiba. É próximo, né? Então, é aproximadamente. Então, xizinho nele. Aí, ele pergunta lá, o Foz do Iguaçu tem mais do que o dobro da população de Londrina? Londrina tem 447.065 habitantes. O dobro disso vai dar 894.130. E aí, nós vamos olhar lá no Foz do Iguaçu, ó. Foz do Iguaçu. Então, Foz do Iguaçu tem mais do que o dobro de Londrina? Não, não tem, né? Aí ele pergunta, a diferença da população de Curitiba e Maringá é de 1 milhão de habitantes? Curitiba, 1.587.315. A diferença nós vamos usar a subtração, não esqueça. De Maringá. Maringá tem 288.653. Então, a subtração dessa situação que nós temos aí é de 1.298.662. Ele pergunta se a diferença é de 1 milhão de habitantes. Não, não é.
tá? Então, a sentença correta aqui seria a segunda sentença. Agora, nós vamos para os princípios de contagem aditivo e multiplicativo. Aqui eu coloquei 2 exemplos e vamos trabalhar em cima desses 2 exemplos e ver qual que é a diferença entre eles, tá bom? Patrícia pode comprar um entre 4 pares de tênis ou um entre 2 modelos de sandália. Então, quantos modelos a gente tinha de tênis para ela escolher? 4. E de sandália, 2 modelos, né? E aí ele pergunta de quantas maneiras diferentes Patrícia pode fazer essa escolha. Então, ela pode fazer a escolha de 6 maneiras diferentes. 6 maneiras diferentes. Professora, por que você somou? Porque ele usou o conectivo ou. Então, quando eu uso o conectivo ou, eu faço a soma dessas possibilidades. Agora, a próxima, ele fala lá assim, ó. Uma sorveteria dispõe de 16 sabores de sorvete que podem ser combinados com 3 caldas diferentes, de morango, chocolate e caramelo. Ó, e caramelo. De quantas maneiras é possível combinar uma bola de sorvete e uma calda, ó? E uma calda. Então, quando eu uso o conectivo e, aí eu vou usar o método multiplicativo. Como é que eu vou fazer isso? Eu pego os 16 sabores e multiplico por 3 caldas que eu tenho, né? Quais são as possibilidades que nós temos ali? 48 possibilidades de escolha. Tá bom? Então, usou o ou, eu uso a adição. Usou o e, eu uso a multiplicação. Agora, nós vamos complicar um pouquinho mais, né? Nós vamos trabalhar com a probabilidade, e a probabilidade nada mais é que o meu evento acontecer sobre o meu espaço amostral, tá bom? Então, perceba aqui que eu tenho 10 cartões, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, então meu espaço amostral são de 10 cartões. E aí agora os eventos vão acontecer conforme ele vai pedindo. Por exemplo, ó, qual é a probabilidade de o cartão ser uma vogal? Então, dentro desses cartões eu tenho a vogal A, U e O. Então, eu tenho 3 em quantas? Em 10. Quando ele fala probabilidade, eu tenho que trabalhar com isso dentro da porcentagem. Então, simples, eu vou fazer esse 10 aqui virar 100, tá lembrado? Como é que eu faço ele virar 100? Eu multiplico ele por 10, só que se eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima. Então, 3 vezes o 10, eu tenho 30. E 10 vezes 10 é 100. Portanto, eu tenho 30% de probabilidade de retirar um cartão dentro da urna e ser uma vogal, tá bom? Aí ele tem outro lá. Qual que é a probabilidade de o cartão ter uma consoante? Agora é a consoante. Quantas consoantes nós temos aqui dentro da urna? Ó? 1 e 2, tá bom? Então, nós vamos colocar lá. 2 em quantos? 2 em 10. Eu vou fazer esse 10 virar 100. Eu multiplico ele por 10. Faço embaixo, eu tenho que fazer em cima. Então, 20 sobre 100. Então, eu tenho 20% de chances de sair a consoante, tá bom? Qual que é a probabilidade de o cartão ter um polígono? Então, são as figurinhas que nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 em quantas? Vou colocar aqui, ó. 5 em 10. Eu vou fazer isso aqui virar porcentagem. Então, virar 100, ó. 100 e 5 vezes 10, 50. Eu nem precisaria ter feito isso, né, pessoal? Porque se eu tenho 10, metade de 10 é 5, então eu já tenho 50%. E o último, ele fala lá, qual que é a probabilidade do cartão de um polígono com um número par de lados? Então, com um número par de lados. Então,
Aqui, ó, são 4 lados. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, são pares. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são pares também. Então, nós vamos ter, o outro são 3 e 5, então não são pares, né? Então, nós temos lá 3 em 10. 3 em 10. Nós já calculamos isso, dá 30%. Então, 30% de chances de me sair aqui um polígono com os lados, número de lados pares. Agora ela fala lá assim, ó, um saco contém 8 bolas de mesmo tamanho, mas com cores diferentes. 3 azuis, 4 vermelhas e uma amarela. Retira-se ao acaso uma bola. Aí ele pergunta, demonstre o seu espaço amostral primeiro. Então, meu espaço amostral. O que eu tenho dentro da urna? Então, eu terei lá 3 bolas azuis. Então, o azul eu vou usar assim, ó. A1, A2 e A3. Na mesma urna, eu tenho 4 bolas vermelhas. Então, eu vou escrever lá assim, ó. V1, V2, V3 e V4. E eu tenho uma amarela. Então, a amarela eu vou escrever como AM1. Pronto, meu espaço amostral está pronto. Qual que é a probabilidade da bola retirada ser azul? Então, azul, ó, eu tenho 3. 3 em quantas? 3 em 8. Então, eu multiplico isso aqui. Eu vou colocar o B aqui, tá bom? Como é probabilidade, nós vamos trabalhar com a nossa porcentagem. Então, tem aquelas duas maneiras de você fazer, né? Multiplica por 100, que dá 300. E aí, nós temos 300 dividido por 8. E 300 dividido por 8 dá 37,5%. E aí, nós temos a letra C. Qual que é a probabilidade da bola retirada não ser amarela? Então, não pode ser amarela. Se não pode ser amarela, pode ser azul e pode ser vermelha. Então, a primeira coisa é somar o que nós temos, que no caso, as azuis são 3, as vermelhas são 4. Então, nós temos 7. 7 sobre quanto? Sobre 8. Então, nós vamos multiplicar isso aqui por 100. Nós temos 700 dividido por 8, nós vamos ter 87,5% de chances de sair qualquer cor menos a amarela. Agora tem outro caso lá. Sorteando-se um número de 1 a 20, responda. Então, nós vamos colocar, eu vou colocar aqui só para vocês conseguirem observar, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Mas por que, professora, você está fazendo isso? Porque para os cortes vai ficar mais fácil de observação para você. Por exemplo, ó, qual que é a probabilidade de que esse número seja múltiplo de 2? Então, que esteja lá na tabuada do 2, ó. Eu posso ir riscando, ó. O 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. O 12, o 14, o 16, o 18 e o 20. Então, quais são as probabilidades disso aqui acontecer? 1, 2, 3, 4 e 5. E 5 embaixo eu tenho 10. 10 de quanto? De 20. Perceba que isso aqui, ó, vai dar metade. Então, metade é 50%. 50% de chances de eu pegar um número múltiplo de 2. Na letra B, qual que é a probabilidade de que o número seja ímpar? Bom, nós fizemos com múltiplo de 2. Múltiplo de 2 são números pares. Agora, eu vou fazer com ímpar. Então, foi o que sobrou, né? O que sobrou, 10 de 20. Então, cortou, ó, metade. Então, nós também temos 50% de chances disso acontecer. E na letra C, qual é a probabilidade que esse número seja primo? Então, vamos lá ver quem são os números primos, ó. O 2, o 3, o 5, o 7, o 8, o 9 e o 10 não são compostos, né? O 11, o 13, o 14, o 15 e 16 não são primos, mas o 17 é. O 18 não, o 19 é. Então, tudo que estiver em vermelho é primo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 em quantos?
8 em 20. Eu consigo fazer esse 20 virar 100, né? Multiplicando ele por quanto? Por 5. Faço embaixo, eu faço em cima, ó. 100. 8 vezes 5, 40. Portanto, eu tenho 40% de chances de fazer o sorteio de um número primo dessa urna, tá bom? Tá feito, pessoal. Estudem, refaçam os exercícios, tá bom? Para que essa seja a sua última prova de matemática do ano, meu querido. Tá bom? Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.